Bom dia, boa tarde e boa noite. Então, vamos dar início à continuidade, né, do nosso curso de Geometria Plana. Nós estamos na aula 6, cujo assunto é perpendicularidade. Temos alguns conceitos fundamentais aqui, certo? Algumas coisas estão um tanto quanto erradas por conta que foi feito por inteligência artificial. Porém, vamos pegar aqui um conceito bem básico, né? Aqui a aula vai ter, essa aula, acredito que tenha poucos minutos, né? Vamos passar aqui uns conceitos básicos. Perpendicularidade, né? O que define se duas retas são perpendiculares ou não, né? Você já viu na outra aula que duas retas são paralelas quando elas correm uma ao lado da outra, elas são equidistantes. Então, elas têm a mesma distância nesse ponto e nesse ponto, certo? Você também viu o seguinte, que essas retas elas podem correr ao infinito e eu não tenho como provar se elas vão se tocar ou se elas não se tocam, certo? Porque tecnicamente qualquer desvio que existisse nas retas, né, ou seja, se estivéssemos falando de retas não ideais e sim de retas que não são conceituais, porém que são reais, né, que então se elas fossem feitas de algum material elas em algum momento se tocariam. Por quê? Né, essa conclusão. Porque você teria uma pequena distorção, né, mesmo que mínima, né, ou para um lado, ou para o outro, na verdade. E inevitavelmente, tendendo ao infinito, elas se tocariam. Porém, estamos falando de retas ideais, certo? Então, estruturas geométricas não são formas que existem no mundo real, certo? Essas formas elas são ideais, certo? Então, a reta, o que é a reta? São dois pontos que são cortados por uma linha imaginária, certo? Ela é ideal, ou seja, esse ponto aqui, ele não tem tamanho real definido. Esse ponto aqui também não tem tamanho real definido. São pontos ideais no espaço-tempo, né? Aqui no plano, né? O conceito matemático seria aqui no plano, e esses pontos não têm tamanho, né? Se fisicamente falando, nós não diríamos que esses pontos não têm massa relevante, né? Porém aqui vamos dizer que eles não têm tamanho relevante, certo? Eles não têm um tamanho, certo? E a reta em si é uma linha imaginária. Ah, quão fina ela é, quão espessa ela é, né? Isso aí não é relevante, porque ela não é uma reta feita de um material, ela é uma reta ideal. Ok? Então por isso que retas ideais elas não se tocam, né? Mesmo que elas tendam ao infinito, mesmo que elas corram nessa direção, mesmo que elas corram nessa direção de forma infinita, ok? E o que é perpendicularidade? Uma reta ela é perpendicular à outra quando outra reta corta ela num ângulo de 90 graus, certo? Ou seja, esse ângulo aqui, esse único toque que ela dá precisa formar aqui um ângulo de 90 graus, certo? Uma reta que corta outra, formando um ângulo de 90 graus, é uma reta perpendicular, certo? Então essas duas retas são perpendiculares, ok? Ah, então e se o ângulo for diferente, né, não for 90 graus? Se o ângulo ele for menor ou maior que 90 graus, né? Porque eu posso dizer que aqui é maior que 90, mas também posso dizer que aqui é menor que 90, né? Então um lado sempre vai ser maior e o outro vai ser menor de 90 graus, se ela corta em qualquer outra direção, né? Por exemplo, se essa reta aqui for cortada assim, temos um ângulo aqui maior, né? O de fora,
que é o ângulo maior que 90 graus, e temos o ângulo interno das duas retas, que é menor que 90 graus, ok? Então, sempre que ela corta em um formato diferente de um ângulo reto, ou seja, se ela não passa reta pela outra reta, se uma reta não passa reta pela outra, né, formando um ângulo de 90, ela sempre vai formar uma figura próxima a essa figura aqui, certo? Essa figura aqui você vai chamar de retas oblíquas, ok? Então aqui é uma reta perpendicular, certo? Essa é uma reta perpendicular e essa é uma reta oblíqua, ok? Então, basicamente, essas são as diferenças que você precisa saber, ok? Vamos agora para a próxima aula, o próximo assunto,